Então tá certo. Eu queria falar hoje com vocês um pouco sobre o estresse, né? A gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? A situação tá difícil, tá complicada, né? Principalmente nesses últimos dias, né, que a gente está vivendo. Eu sei que essa pandemia ela gera estresse em cada um de nós, né? Em vocês também por estarem o tempo todo aí online, né? Tendo que assistir tudo por meio de uma tela, às vezes comunicar com alguns parentes distantes também, só online, né? Só através de Zoom, só através de WhatsApp, né? Chamada de vídeo. Então, vamos falar um pouco hoje sobre estresse, né? Esse assunto que se tornou tão importante nesses últimos dias, nesses últimos meses, principalmente, né? Que a gente está vivendo, na é verdade. Eu queria fazer essa pergunta para você, né? O que te tem deixado estressado, sabe? E às vezes até esse o que, né? Ele pode até estar no singular, mas na real eu sei que esse seu estresse, ele não está no singular, ele está no plural, né? Até porque muitas vezes não é apenas uma coisa que está nos incomodando, nos estressando, mas sim várias coisas, né? Várias situações às vezes estão nos incomodando, estão nos estressando, estão nos fazendo mal e juntas todas essas situações elas vão parece que juntando uma na outra, né? Isso tudo vai somando, vai somatizando isso daí e aí você começa assim a, sabe, a, a ficar incomodado com aquilo e até que você estoura, né? É assim, é que nem uma bexiga, né? Vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho, até que chega num ponto que se não desabafar, não colocar para fora, explode, né? Então é assim também na nossa vida, né? As situações do dia a dia, elas vão nos inflando, elas vão enchendo a gente como uma bexiga. Se você não parar, prestar atenção nisso e esvaziar a bexiga, você vai explodir, meu. E explodir é muito pior do que esvaziar a bexiga, não é verdade? Porque, ó, pense bem na analogia da bexiga aí. Quando você tá lá, né, festinha de aniversário, né, e tal, você vai encher uma bexiga. Meu amigo, é muito melhor quando a bexiga ela esvazia, ela escapa da sua boca e ela esvazia, porque você tem a oportunidade depois de encher de novo, do que quando ela explode. Quando ela explode, as consequências são eternas, na verdade. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente está estressado, muito melhor você parar e esvaziar, né? Você colocar para fora o que você está sentindo, você conversar com aquela pessoa que te estressou, ou vice-versa, você estressou ela, né? Você conversar sobre isso, muito mais válido do que você explodir, né? Do que você começar a tratar todo mundo mal, dar patada nos outros, né? Falar o que não deve, por quê? Porque isso não tem volta, né? As palavras nunca mais vão voltar, né? Às vezes você vai falar coisas das quais você vai se arrepender, né? E não tem mais jeito depois que já falou, depois que você já disse, você já magoou as pessoas, você já feriu o próximo, né? Às vezes você perde a confiança das pessoas também quando você estoura com elas, são assim, nossa, né? Que eu fiz para merecer isso, né? Então, galera, pense na analogia da bexiga, tá bom? A nossa vida é como a bexiga. Você vai inflando, você vai enchendo, as coisas vão te, né, te deixando mal, te deixando estressado, né? Mas tome tempo para esvaziar essa bexiga, certo? Tome tempo para cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Às vezes é o eclésio, às vezes é a questão familiar, às vezes é tudo isso junto e isso vai te deixando quase maluco, né? Então aqui eu até listei algumas coisas, né, para você dar uma olhada aí nesse momento, né? Pega aí um caderninho se você quiser, faz o teu checklist aí para você ver se alguma dessas situações está acontecendo com você, porque se estiver, você já identifica logo e já consegue resolver logo também, não é verdade? Olha só a primeira questão, que é uma, eu acho que assim, pode falar, Isabela, você levantou a mão antes de eu falar do sono?
Ou Foi sem você... querer, professor. Ah, tá bom. Achei que você ia querer escrever no bate-papo ali, alguma coisa. É que às vezes é importante, né? Às vezes eu tô falando aqui, mas vai que, né, tem alguma situação aí que não pode esperar, né? Às vezes tem, né? Vai que, por exemplo, eu tô falando e o microfone tá desligado, né? Poxa, precisava ser avisado. Então, obrigado aí, mas eu sei que foi sem querer. Então, galera, a primeira, ó, que engloba, assim, uma grande quantidade de pessoas é a falta de sono. Meu amigo, se tem um negócio que estressa o ser humano é quando ele dorme mal. Se você não acredita em mim, durma 3, 4 horas em uma noite e tenha que trabalhar no dia seguinte. Meu querido, e pega situações estressantes assim, para você ver. Né? Situações desafiadoras, olha, não é fácil. Você já tá com as energias, né, abaixo do esperado, né? Como se você tivesse carregado seu celular apenas 5% para usar ele por um dia inteiro. Vai dar conta? Não vai dar conta. Porque não vai ter energia. Assim é a nossa vida, galera. Se você não toma tempo para ter um bom descanso, uma boa noite de sono, você carregou o teu celular chamado seu corpo apenas 5% para usar por um dia inteiro e usar intensamente. Ou seja, ele devia estar pelo menos 80% e você só carregou 5%. Essa mania, às vezes, que vocês têm de virar a noite jogando, virar a noite, às vezes, maratonando série. Gente, pare com isso. Isso te faz mal, cara. Isso não te faz bem, isso acaba com o teu corpo. Depois você fica estressadão, descontando nos outros, entendeu? Não faça isso. Tá certo? Ó, vai estragar o teu dia seguinte, vai detonar com o teu humor. Então, às vezes, você tá lá conversando com algum amigo teu também, e aí você tá mal-humorado, ele quer ter uma conversa mais humorada contigo, né? Quer fazer uma piada ali e tal, se você trata ele mal também, né? Ou trata mal aquela pessoa da qual você gosta, poxa, não faça isso, tá bom? A número 2, olha só essa número 2, essa aí eu encontrei, galera, em uma revista que eu gosto de ler, né? Pelo menos mensalmente. E nessa revista, olha só o que foi encontrado, ó. A situação fica interessante quando a gente olha a neurociência. Eles estavam falando um pouquinho de neurociência e daí, olha só o que eles encontraram. Ó. Em anos recentes, ou seja, há pouco tempo atrás, ao examinar a cabeça de pessoas que têm o hábito da meditação, foi pesquisado isso, né? E os pesquisadores eles acharam o seguinte, de que essa prática de você parar para meditar, sabe? Parar para ter o relacionamento com Deus, para ter a sua fé desenvolvida, ela pode reformular partes importantes do seu cérebro, envolvidas na sua autoconsciência, na sua compaixão e na resiliência. Olha como é importante a gente tomar tempo para meditar na nossa crença, né? Até por isso que daí ele conclui assim lá no final, né? Que esse estudo ele foi publicado, inclusive, em Harvard, né? E daí foi publicado lá na revista de Harvard, né? Na Harvard Gazette, e demonstrou-se que apenas 8 semanas de meditação trazem o resultado de uma redução mensurável da matéria cinzenta na área do cérebro que é associada ao estresse. Então, falando de estresse, o que a meditação tem a ver com estresse? A meditação ela pode te ajudar, né, na sua fé, na sua crença, a você ter menos estresse. Por isso que a gente fala, vai ler a Bíblia, vai falar com o seu Deus, né? Vai ter o seu tempo com a sua fé, com a sua religião, porque isso é importante. Já imaginou esse mundo do jeito que está, as pessoas sem procurar Deus, sem meditar? Se continuar desse jeito, vai ter cada vez mais pessoas mais estressadas no trânsito, pessoas mais estressadas nos seus trabalhos, nas suas famílias, brigas dentro de casa, né, casamentos acabados. Ou seja, gente, isso é importante. A meditação, ela te faz bem. Ela vai diminuir o seu estresse, mas ela também vai agregar em outras áreas da sua vida, como foi demonstrado ali, ó. Imagina uma humanidade com mais compaixão, por exemplo. Quão bom isso seria?
as pessoas com mais empatia, as pessoas pensando mais umas nas outras. A meditação tem esse poder de fazer com que você pense mais no outro e não só em você mesmo. De fazer com que você tenha essa autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, das coisas erradas, às vezes, que você mesmo pratica. Entender que, às vezes, os teus problemas, você quem criou eles. Inclusive, às vezes, a gente é dessas, né? A gente começa a reclamar, né? Com Deus e tudo mais. Ah, minha vida não tá assim, tá assado, né? Não tá legal. Mas daí você para e pensa, tá, mas por que tá desse jeito? Às vezes, tá do jeito que tá porque nós causamos tudo isso, né? E pessoas mais resilientes, né? Resiliência é aquela força interior, né? De você conseguir sobreviver a situações difíceis. Olha só, então, o poder da meditação, hein? Número 3 que eu queria falar com vocês agora, para que a gente controle o estresse, né? Seria o seguinte. Você sabe que tem um pessoal aí que tem o hábito de ter uma agenda muito cheia, né? Não há problema se a sua agenda está cheia, né? Se você está cheio de compromissos, se você está cheio de atividades para serem realizadas, para serem executadas. O problema é que existem pessoas que colocam até um excesso na sua agenda, ou seja, elas acham que elas são meio que super-heróis, assim, e que elas vão conseguir dar conta de tudo em uma só semana. Às vezes a pessoa ela agenda, ela marca as coisas, tudo para acontecer em uma só semana. Ela lota ali todos os horários dela de atividades possíveis e impossíveis quase. Mas, galera, a gente tem que lembrar que a gente não é um super-homem. A gente não atua na Marvel, entendeu? Então, a gente não vai dar conta, às vezes, se a gente colocar para nós uma meta, estipularmos uma meta muito grande. A gente tem que ser realista, às vezes, sabe? Não dá para fazer tudo. E muitas vezes aceitar isso, de que você não é um robô, você é um humano, uma pessoa limitada, uma pessoa que tem as suas limitações próprias. E às vezes aceitar que a gente não consegue dar conta de tanta coisa junta ao mesmo tempo, às vezes é melhor, às vezes dói menos, sabe? Então, fica a dica. Às vezes a pessoa ela fica querendo dar conta do universo e não dá conta nem de poucas coisas e fica estressada por isso, né? E fica descontando nos outros. Às vezes você separa um dia para você conseguir concluir todas as suas aulas atrasadas do Eclipse. Você não vai conseguir, dependendo da quantidade. Você tem que separar uma semana, às vezes um mês, para você falar, não, vou focar, vou fazer acontecer, entendeu? Me planejei. Mas esse negócio de querer fazer as coisas de última hora, às vezes, e querer fazer tudo junto e misturado, vai dar problema, vai dar ruim, vai te causar estresse, vai te causar preocupação. Então, cuide com isso também. As diversas cobranças, né? As pessoas às vezes se cobram demais da conta, né? E eu vou te dizer uma coisa: as cobranças, meu aluno, as cobranças, minha aluna, elas existem e elas sempre existirão na sua vida. E nunca vai ser confortável, tá bom? Ser cobrado é algo muito chato, mas é algo muito realista, porque a vida é assim. Hoje é o seu pai e sua mãe que te cobram aí na sua casa, amanhã é o seu chefe, entendeu? No seu trabalho. Então, melhor é aprender a obedecer agora, por isso que a Bíblia diz, né? Quinto mandamento, né? Honra pai e mãe, do que você ter que aprender na marra com a vida, né? Com os teus erros, né? Com os teus defeitos. Então, galera, olha só, né? No meio familiar você tem cobranças, isso é natural. Toda família tem as suas cobranças. No seu mundo social você tem cobranças, percebeu? Você tem cobrança até no seu relacionamento com seus amigos, né? Você se cobra às vezes por ser um bom amigo, né? Por ser companheiro das pessoas, por ouvir as pessoas, por ajudar as pessoas, né? A gente tem cobranças que, né? Se você pensar no mundo social ainda, né? Você tem cobranças quanto à sua imagem perante aos outros, né? Olha só o mundo virtual agora, né? Você tem cobranças quanto a isso também, né? Principalmente agora que vocês estão aí vivendo virtualmente praticamente, né? Tendo as aulas tudo virtual. A gente tem as nossas cobranças. Às vezes as pessoas também se cobram nas redes sociais,
né? E tá aí um veneno para sua vida, então fuja disso, tá certo? Tem uma galera aí que fica passando horas no Insta, né? No Instagram e falando assim, nossa, deixa eu ver como é que tá a vida do fulano. E aí, de tanto olhar a vida dos outros, acha que a própria vida dele não tem graça, não tem sal, não tem tempero. Fala, nossa, minha vida é tão sem graça, né? Gente, para com isso. Isso é algo satânico. O negócio de ficar se comparando, sabe? A comparação é algo que não vem de Deus. É algo que só faz mal. E outra, rede social é muito mais fake news do que vida real, tá? Ali a gente só posta felicidade, alegria, sorrisos e mais sorrisos, né? Ângulos e mais ângulos, né? Photoshop e mais Photoshop. Então, aquilo ali não é vida real. Aquilo ali é propaganda, é merchan de uma suposta felicidade que nem sempre existe, na maioria das vezes. Então, cuide com isso, cuide com os estereótipos, né? Esse negócio de ficar se cobrando a ser como o mundo diz que você tem que ser. E como é que o mundo diz que você tem que ser? O mundo diz que você tem que ser perfeito. O mundo diz que você tem que ser musculoso se você é homem, né? O mundo diz que você tem que ser com aquele estereótipo, né? Ali colocado para você, né? As mulheres sofrem muito com isso também. O mundo diz que vocês têm que ser perfeitas, que o cabelo tem que ser lisinho, que isso tem que ser desse jeito, aquilo do outro, né? Que você tem que ter a altura adequada. Ou seja, gente, para com isso. Isso é invenção do ser humano. E outra, a invenção da moda. A moda existe para lucrar. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a moda existe para lucrar. Esses estereótipos existem para vender. Isso é consumismo puro, galera. Isso é capitalismo puro. Isso existe para fazer pessoas seguirem essa tendência e gastarem seu dinheiro com isso. Não se preocupe com isso. Tem gente que se preocupa excessivamente com essas coisas e é lógico que vai ficar estressado. Se você ficar se cobrando com tudo isso daí, excessivamente, isso vai estressar a tua vida, vai detonar com a sua vida. Então, cuide com essas coisas. Olha só, o quinto motivo aí que eu coloquei para vocês. Você já sentiu que a vida seria melhor se você tivesse escolhido um caminho diferente? Olha só, isso aqui eu também achei numa revista. E ele falava exatamente desse jeito. E eu achei interessante, até coloquei aqui para vocês verem, né? Ele faz essa pergunta para o leitor, né? Oh, você acha que sua vida seria melhor, né? Se tivesse tomado um outro caminho? Se você tivesse procurado aquele emprego, talvez, terminado aquele relacionamento, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Ou se mudado para aquela cidade, né? Então tudo seria perfeito, tudo seria como um conto de fadas, né? Só que é da natureza humana entregar-se ao remorso, sabia disso? Ou seja, aquele arrependimento, nossa, devia ter feito aquilo, né? Ah, devia ter feito daquele outro jeito, né? E isso acaba se tornando sem controle. Essa emoção, ela pode se tornar uma fonte de estresse, gente, de ansiedade. Então, eu queria falar contigo que uma situação. O remorso, sabe esse arrependimento excessivo que às vezes a gente coloca na cabeça? Nossa, devia ter feito de outro jeito. Meu Deus, devia ter falado de outra maneira. E coisas que não vão voltar atrás. Daí você vai sofrendo pelo excesso de passado, você vai ficando depressivo, você vai ficando ansioso. Sendo que assim, mesmo que for um pecado que você cometeu, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus perdoa e esquece. Se Deus que é Deus esquece, por que você continuamos ali, sabe? Se lembrando daquilo. Para com isso, sabe? Jesus já morreu pelos nossos pecados, ele já pagou todo e qualquer defeito que a gente possa ter cometido e erro. Então, para de ficar se cobrando por isso que já foi apagado, deletado até por Deus. Número 6. Olha só essa. Também achei numa revista. Embora ninguém goste de admitir que está cobiçando o que o outro tem, o que o outro possui, quando você se aprofunda um pouco nessa questão da cobiça, você descobre que às vezes a inveja, a raiz dela, dessas emoções, né? A raiz está, olha só, inveja está na raiz dessas emoções difíceis.
Quais emoções difíceis? Essa cobiça, né? Se desconfia, inclusive, que na verdade o estresse pode ser causado por inveja. Inclusive, olha só, o cara que ele recomenda, né? O autor dessa pauta aqui, recomenda um exercício chamado as 5 camadas do porquês. Como assim? Você começa a se perguntar, por que disso? Por que daquilo? E aí, olha só, gente, quanto mais você se questiona as coisas, você vai entendendo os motivos pelos quais estão por detrás dos seus sentimentos. Por exemplo, tô triste. Por que tô triste? Você pensa, fala assim, não sei, eu entrei aqui na rede social, fiquei triste. Mas sabe por que eu entrei na rede social e isso me deixou triste? Não sei, que eu fiquei olhando muito a vida do fulano, do ciclano. Então, tá, você olhou a vida do fulano e te deixou triste, por quê? Então, ou seja, vai se questionando. E aí a pessoa chega à conclusão que é porque ela ficou com inveja. Tipo, ela cobiçou alguma coisa da vida do outro, né? Tipo assim, ela viu que a vida do outro estava maior que a dela. Nossa. E isso é uma, né, aparentemente, né? Porque na verdade você nem sabe como é que tá a vida do outro. Só Deus sabe como é que tá a vida das pessoas. Mas às vezes a gente olha para a vida dos outros e pensa assim, nossa, tá muito maior que eu, né? E aquilo te dá uma inveja, né? Você pensa assim, poxa, né? Podia estar como essa pessoa, ou seja, te gerou alguma cobiça ali, alguma inveja, né? E isso causa estresse no ser humano, você acredita? Daí, por exemplo, você ficou mal naquele dia, depois que você viu, né? Ficou pensando na vida do outro, nossa, a vida dele tá tão melhor que a minha, né? Tá dando tudo certo para ele. E aquilo te deixa estressado. Olha só, até isso pode te deixar estressado. Por isso que Deus é muito sábio, né? Quando ele coloca o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Meu querido, minha querida, não fique olhando demais para a vida dos outros. Isso é um veneno para o ser humano. O ser humano não foi feito para fazer comparações. Inclusive, você sabia que nem Deus faz comparações? Deus, ele julga cada ser humano individualmente. Então, fica a dica. Olha só essa número 7 aqui. Nós ficamos estressados por coisas pequenas. Sempre sem pensar que se você deixar de tudo um pouco, pode te estressar. Pois é, né? Tornando o seu dia num pesadelo, né? Só que olha só, gente. Sabe aquelas pequenas coisas, às vezes assim, ó, vamos supor que você tá lá na cozinha, né? E você quebra um copo. Daí você estoura, né? Você fala, nossa, quebrei um copo, vou ter que limpar, vou ter que pegar a vassoura, vou ter que agora pegar o pano. Eu me estresso, não sei vocês, mas eu fico estressado. Eu penso assim, gente, mas que trabalho que eu vou ter agora. E só de pensar naquele trabalhão, nossa, você já fica uma pilha de nervos, não é? Pois é humano isso, pois é. Mas percebe como é uma coisa tão pequena que te deixou tão estressado, tão nervoso? Uma dica é, às vezes, você começar a analisar essas pequenas coisas, sabe? Começar a parar para sentir os seus sentimentos. Assim, meu, por que que me deu essa, sabe, essa revolta toda dentro de mim agora? Você pensa, é só por esse motivo? Mas isso é algo comum, pode acontecer na vida de todo mundo, né? Os pequenos motivos, né? As pequenas coisas, né? Às vezes o Eclipse está travando para você. Já fica uma pilha de nervo e fica, nossa senhora, né? O negócio não vai, não anda, não atualiza, o site não entra. Gente, é uma coisa pequena, daqui a alguns minutos tá tudo bem de novo, né? E às vezes a gente deixa tomar conta da gente, né? Às vezes uma palavra que as pessoas dizem para nós já é uma situação pequena, mas você pega aquela palavra e aquilo aumenta em você e você torna daquela palavra uma discussão, né? Às vezes, ó, um exemplo, né? Coisas pequenas, ó, aquele livro que você sempre quis ler, né? Nunca pôde, por quê? Porque você diz que não tem tempo. E daí você tem aquele objetivo, você não cumpre aquele objetivo, isso vai te estressando, mas, meu, é algo pequeno. Fica calmo, né? Por exemplo, aquele favor, às vezes, que você tem que fazer para um amigo teu, né? E que ele tá pedindo para você, ó, me ajuda nisso. Fala assim, não, já vou ajudar, né? Já vou, né? Semana que vem te ajudo. E aí você começa a postergar, começa a prolongar isso, e aí você começa a adiar sempre e nunca resolve. E isso vai te deixando estressado depois. Você está pensando, poxa, né? Não estou conseguindo cumprir os meus compromissos, até com os meus amigos, né? Então, galera,
nessas vezes vai postergando, às vezes até mandar uma mensagem de texto, né, no WhatsApp, e depois aquilo te incomoda, aquilo te estressa, porque você viu que você deixou uma pequena coisa, que era algo que você podia fazer e resolver em segundos, para depois, e esse depois te complicou, né, e gerou um estresse muito grande para você. Aquela aula atrasada, já falei, né, às vezes de classe que você tem que realizar ali, e você pensa assim, poxa, né, tem tanta coisa atrasada, então deixa eu cuidar disso. Mas, gente, né, e às vezes a gente vai deixando isso para a última hora e tudo mais, mas, meu, isso é uma coisa pequena, né, diante de tantos problemas maiores que existem no universo. Você está com algumas aulas atrasadas, não é um problema tão, né, infinito assim, né? Olhe para a vida de outras pessoas nesse momento que estão aí, né, passando por tantos problemas nessa quarentena e pense assim, poxa, meu problema não é tão grande assim. Será que vale a pena, né, gastar todas as minhas energias, todo o meu estresse nisso? E é por isso que eu queria fechar com vocês aqui, ó, com essa pergunta, né, ó. Será que nós estamos realmente sem tempo mesmo, né? Às vezes a gente se estressa porque a gente tem os nossos objetivos e a gente não está cumprindo com eles. E sabe, por que eu falei tudo isso até agora? Muitas vezes a gente tem os nossos objetivos na nossa vida com Deus também. Né? A gente tem o objetivo de estar lendo a Bíblia, de estar orando, né? De estar, enfim, né? Conseguindo ali ter mais relacionamento com Deus. E às vezes a gente coloca tantas coisas na frente, né? Desse tempo, na frente desse momento que a gente podia passar com Deus, que daí o seu dia acaba, você não conseguiu, né, se aproximar de Deus naquele dia, que te estressa, que te deixa incomodado, mas daí você para e pensa nessa pergunta: será mesmo que a gente está sem tempo ou que a gente está com falta de organização para nossa vida espiritual? Porque tempo, galera, a gente organiza ele. Agora, o que é urgente e o que é prioridade, às vezes a gente embaralha isso. Às vezes a gente coloca coisas como urgentes na nossa rotina do dia a dia e a necessidade mesmo maior que a gente tem, que é ter relacionamento com Deus, é ter relacionamento com a nossa família, a gente vai deixando para depois. E depois a gente vai se estressando por isso, porque isso faz falta na nossa vida. Né? Assim como faz falta para você, às vezes, falar um tempinho com seus pais, faz falta você falar com o seu pai do céu. E aquilo vai te estressando, vai te incomodando. Então pense nisso nessa semana, pense nisso nesse dia. Será que é falta de tempo ou falta de organização do tempo? Né? E até por isso que eu coloquei aqui, ó, o que hoje te deixa estressado, preocupado? Eu não sei o que hoje está te deixando estressado, preocupado. Pode ser milhares de situações das quais eu não sei, eu não vou saber. Mas seja o que for, confie em Deus. Sabe? Deus é que tem a solução para todas as coisas. E às vezes a gente está preocupado com coisas que você não vai resolver agora. Coisas do futuro, coisas do dia de amanhã. E é por isso que a Bíblia é tão sábia quando ela diz assim que a cada dia pertence o seu próprio mal. Então, foque nisso, tá bom? Confie em Deus. As suas preocupações também vão se dissipar se você depositar a sua confiança em Deus. É isso que eu queria falar para vocês hoje, nessa manhã. Não sei o que pode estar te preocupando, às vezes, alguma situação familiar, financeira, às vezes alguma situação do seu estudo aí. Eu não sei o que é, eu só sei que confie em Deus, tudo vai dar certo no seu devido tempo. E é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Queria então fazer uma oração por mim, por vocês, por nós, pelo nosso estresse do dia a dia, que Deus nos ajude a lidar com tudo isso, a lidar com essa rotina frenética que a gente está vivendo. Então vamos orar então, galera. Santo Deus, amado Pai, a gente teve nesse momento aqui a nossa reflexão, nossa aula, Paizinho, nos lembrando, meu Deus, de que nós somos humanos, nós somos falhos mesmo, às vezes a gente se estressa com coisas pequenas. Mas, Pai, nos ajude, meu Deus, para que a gente consiga se controlar melhor, às vezes a gente consiga também se organizar melhor, Paizinho, para que cada uma das situações que às vezes tiram a gente do sério,
que elas possam, Paizinho, estarem no seu devido lugar, que a gente possa também colocar nossa esperança, nossa fé no devido lugar, que é em Ti. Que o Senhor nos dê a esperança necessária, a fé necessária, para entendermos que o Senhor é a maior solução para qualquer problema do ser humano. Cuide de cada um de nós, nos abençoe nessa semana, que só se inicia também agora. Né? Estamos já no início, daqui a pouco já chegamos na metade dessa semana, mas continue nos abençoando, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Estamos juntos. Deus te abençoe nessa semana. Fiquem com Deus.